Cláudio, na verdade, veja só, há uma coincidência de procedimentos muito grande entre todos esses movimentos de invasão de propriedade. Como o MST não existe, ele não tem CNPJ, ele não tem estatuto, não tem endereço, não tem lideranças formais, até um negócio interessante, quando você pergunta a esses membros das invasões, quem é o líder? Eles respondem bem conversa de comunista mesmo, eles respondem assim, aqui não tem líder, somos todos líderes. Bom, então veja que nem isso eles têm, né? Nem liderança, teoricamente. Então, ao chamar esse pessoal, Stedley, o Zé Rainha e vários outros aí que serão convocados, nós queremos estabelecer o padrão que eles seguiram das invasões, mas de outras medidas também. Como eles fizeram, por exemplo, a elaboração das listas de beneficiados dos lotes de assentamento. Ora, é um absurdo você ter grupos que não fazem parte do governo tendo a prerrogativa de dizer quem vai receber ou quem não vai receber lote. Depois, as associações que eles criam para receber dinheiro dos diversos programas governamentais. Mas como é que eles fazem isso? Eles põem as pessoas físicas, os CPFs das pessoas físicas, para apresentar esses pedidos junto ao governo nas diversas frentes. Recursos que são de assistência técnica, são para moradia no campo, são para a saúde, são para a educação. Essas associações e cooperativas servem como uma espécie de testa de ferro, né? Uma entidade assim para fazer o pedido, mas o pedido é feito em nome da pessoa física. Quando o governo concede esses recursos vão para a associação, que não repassa para as pessoas físicas. Então, por exemplo, seria muito interessante perguntar ao STED ou ao próprio Zé Rainha a que título ele fica com o dinheiro dessas pessoas que conseguem verbas no governo federal. A que título ele indica quem vai receber ou não vai receber lotes em assentamento. E a que título ele se dá o direito de tirar as pessoas dos assentamentos. Nós temos inúmeros relatos das pessoas que, não cumprindo as regras, são regras draconianas dentro desses grupos de invasão, desses acampamentos de invasão de terra. Quando a pessoa não cumpre, eles expulsam, né? E é por isso que eles não querem tanto, e isso é uma questão importante para eles responderem também, Cláudio, por que eles não querem, de toda forma, não querem que dê o título de propriedade aos assentados? Eu digo por quê, né? É possível saber, porque quando você dá o título para essas pessoas, elas se tornam independentes, e aí o presidente da associação, o líder do movimento, o chefe do grupo, não pode mais expulsar do lote aqueles que se recusam, por exemplo, a ir participar de comício de Lula no Nordeste, se recusam a fechar a rodovia para pressionar o governo, se recusam a invadir a agência do INCRA ou a agência bancária, e assim vai. Então acaba a manipulação desse pessoal em cima dos acampados, dos invasores. Então é uma gama enorme de itens que são importantes serem esclarecidos, até porque, como eles se dizem, né, os líderes desses respectivos grupos, eles têm responsabilidade e, consequentemente, nós vamos imputar a quem for indicado pelas testemunhas as referidas responsabilidades por todos esses crimes. Programa Os Pingos nos Is, edição especial, estamos recebendo Ricardo Salles, deputado federal do PL de São Paulo, ele que é o relator do colegiado que apura justamente as invasões de terra pelo Brasil, conhecida como CPI das invasões de terra. Agora vamos seguir com mais perguntas dos nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, sua questão para Ricardo Salles, por favor. Boa noite, deputado. A gente está vendo o trabalho sério que a CPI do MST está fazendo, a sua liderança ali, o apoio de Kim Kataguiri e outras pessoas que têm realmente dado uma contribuição importante nesse esforço de jogar luz sobre o que acontece por trás dessa bandeira aí, tida por muitos como de um movimento social que é o MST. Vocês visitaram acampamentos, vocês ouviram pessoas que deram informações e declarações ali bastante reveladoras sobre esses bastidores. É perceptível, do ponto de vista de vocês, que já está mudando alguma coisa no campo, nessas dinâmicas de invasão, nesse planejamento do MST? Quer dizer, já é possível perceber que o agro brasileiro pode começar a respirar um pouco mais aliviado ou ainda é muito cedo para isso? E gostaria também da sua avaliação em relação à postura
dos deputados governistas, muitos deles com uma ligação íntima com o MST, se já houve alguma transformação. Antes estavam ali na galhofa, na bravata, viram que o trabalho está sendo realizado de forma séria, eles já estão suando mais a camisa para poder conter ali danos que eles possam vir a ter? Veja, Beraldo, hoje o presidente Zucco trouxe um questionamento à CPI. O presidente Zucco está tocando muito bem aí a CPI, está fazendo um bom trabalho. Ele trouxe um questionamento do governo, que os representantes, os líderes partidários vieram conversar conosco, pedindo para nós adiarmos ou retirarmos a convocação do ex-governador, hoje ministro, Rui Costa. O Rui Costa é um dos responsáveis por esse grande volume de invasões no Brasil de hoje. Por quê? Porque lá na Bahia, lá atrás, ainda no seu governo, houve uma determinação para que a Polícia Militar da Bahia, enquanto o Rui Costa era governador, não cumprisse as ordens de reintegração de posse sem que antes fossem indicadas e concordadas e apoiadas, ratificadas pela Casa Militar do governo. Isso é um absurdo. Então, toda essa onda de invasões na Bahia começa com o Rui Costa. O Rui Costa acobertou isso, o Rui Costa proibiu a polícia de agir. Então, veja só que eles estão começando a perceber que nós pegamos o fio da meada, não só dos esquemas de montagem de lista de beneficiados de assentamento, mas também, como eu já disse aqui, o dinheiro para as associações, via Pronaf, via PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Por que eles quiseram manter a Conab, que gere, acho que 5 bilhões, se eu não estou enganado, do Programa de Aquisição de Alimentos, compra de alimentos de agricultura familiar? Porque é dali que sai o dinheiro também para comprar os tais alimentos do MST, que não é nada desse papo furado aí de arroz orgânico, não sei o quê. Isso é papo, né? O volume de arroz orgânico que o MST diz que produz é menos de 0,15% da produção brasileira de arroz, ou seja, não dá para alimentar nem o bairro de Moema, em São Paulo. Então, por um dia. Então, veja só, nós temos aí um grande trabalho pela frente, que é mostrar, desnudar, deixar claro todas essas ilegalidades. Alguns dos deputados, como você colocou bem, achavam que isso aqui ia ser brincadeira, e nós estamos fazendo um trabalho muito sério, e as coisas, os argumentos, as provas vão sendo trazidas para a CPI uma a uma, e vai construindo uma narrativa cuja intuição já havia, de que é uma grande indústria de invasão de terras e uma grande indústria de obtenção de recursos públicos para aqueles que fazem as invasões de terra. Então, eles conseguem com isso muito dinheiro e conseguem força política, conseguem influência política. Essa indústria está ficando cada vez mais clara. O andamento da CPI do MST e também a convocação dos líderes de grupos sem terra. Agora a pergunta de Roberto Mota. Boa noite, deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou aproveitar a ocasião e fazer 2 perguntas pelo preço de uma. A primeira é a seguinte. Nós vimos uma investigação, uma ação da CPI que desvendou lá que parece ser um local de doutrinação ideológica, né? Com pôsteres de líderes revolucionários, é uma coisa muito curiosa. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse ecossistema de invasão de terras, isso tem mais a ver com uma questão ideológica ou isso é mais uma questão criminal? E a segunda pergunta é: qual foi a descoberta mais curiosa, mais inusitada que essa CPI já fez até agora? O Mota, eu acho que a motivação... Primeiro é importante dizer que há um volume grande de pessoas muito simples que acabam sendo manipuladas, usadas, instrumentalizadas por outros que não têm o mínimo escrúpulo. E essa falta de escrúpulo, ela tem uma origem evidentemente política, né? Utilizam essas pessoas como uma espécie de militância e fazem, portanto, como você citou bem com aquele caso lá em Rosana, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, fazem uma lavagem cerebral muito forte em cima dessas pessoas, vão doutrinando, inclusive crianças. Nós vimos lá com camiseta, boné, bandeira e tudo, crianças de 7, 8, 9 anos lá no acampamento, né, segurando aqueles itens de doutrinação ideológica. Por outro lado, além do aparelhamento ideológico que eles fazem,
há sim uma indústria que captura o dinheiro. Então você tem a dupla intenção nesse negócio: manipular politicamente, ganhar poder político, e também manipular para ganhar dinheiro, né? Vantagens econômicas indevidas. E não é pouco dinheiro, não. Se você vê a quantidade de terra que já foi distribuída e quantas dessas terras as lideranças desses grupos arrendam ilegalmente para outros proprietários agrícolas das regiões, e eles ficam com dinheiro. Você perguntou qual foi a descoberta que nós tivemos. Uma das coisas que já ficou clara para nós, o que acontece quando implementam um assentamento. Eles pegam um determinado número de famílias, colocam nesse assentamento, mas não há uma divisão matemática equitativa entre essas pessoas da terra que foi assentada. Eles fazem lotes até bem pequenos para cada uma dessas famílias e deixam grande parte dessa área, às vezes mais de 50% da área que foi objeto do assentamento, para o que eles chamam de áreas comunitárias. Sabe o que os líderes fazem nessas áreas comunitárias? Eles cercam a área, mete cadeado e arrenda para o fazendeiro vizinho. E o líder fica com o dinheiro desse arrendamento. O dinheiro não vai nem sequer, já não bastasse a ilegalidade de arrendar terra pública. Mas não basta só a ilegalidade de arrendar terra pública, há também a apropriação desse dinheiro pela liderança. A liderança usa o lote dos assentados para arrendar para um terceiro, capitalista. E ela própria, inclusive, fica com vários lotes. Isso está sendo demonstrado caso após caso aqui na CPI. Agora, Salles, queria trazer um outro questionamento que a gente tem observado nas sessões da CPI do MST, alguns embates entre parlamentares da base governista e você e também outros da oposição. Teve também aquele episódio no dia da participação do governador de Goiás, que ele mal conseguia falar. Enfim, qual é a estratégia adotada pela base governista? O quanto essa postura tem atrapalhado o andamento dos trabalhos? E já há algum tipo de indício de ligação entre integrantes do MST e partidos políticos? Não, uma total ligação, Caniato. O casal de ex-sem terras, né, que saiu do movimento justamente porque era achacado, era praticamente escravizado para trabalhar no assentamento sem ganhar nada. Esse pessoal contou aqui com todas as letras que no acampamento onde eles moravam tinha campanha do PT para todo lado, tinha a deputada Érica Cocai aqui do Distrito Federal, ia lá fazer campanha abertamente. No Pontal do Paranapanema, onde nós fomos, tinha adesivo do PT, do Lula, do Haddad, da Sâmia Bonfim, para todo lado no acampamento, para todo lado. Não é que tinha uma coisa, aquilo lá é praticamente um comitê eleitoral do PSOL. Né? Então, nós vimos isso, está documentado nos vídeos que nós pegamos lá no assentamento, lá no acampamento, perdão, ali na invasão, né? A palavra certa é essa, a invasão, que ali era uma fazenda invadida que era produtiva e eles transformaram em improdutiva. Né? Mas, enfim, há sim um embate muito forte. O que acontece é que os partidos de esquerda, principalmente o PSOL, pela ausência de argumentos, pela ausência de dados, né? Nós demonstramos aí na semana passada, com a vinda, nós trouxemos um professor da UNB, que parecia até que tinha tomado um chá de cogumelo, que não falava nada com nada. E esse professor veio com uma conversa dizendo assim, não, porque a gente demonstrou por matemática, com base na apresentação do Chico Graziano, que tinha feito um dia antes, e os assentamentos dão para a família uma remuneração que é de 1/5 da remuneração da poupança. Então, o custo de assentamento médio no Brasil de cada lote é de R$217 mil por lote, por família. Essa é a média, evidentemente, cada região tem um custo. Essa mesma média traz um outro dado importante, que é essa mesma família recebe por ano R$3.500, ou seja, R$288 por mês. Ele receberia 5 vezes mais, simplesmente, ao invés de fazer o assentamento dessa família no lote, pudesse esse dinheiro na poupança e deixasse a família ficar com o dinheiro. Em vez de receber R$3.500 por ano, ia receber R$17.100. Então, com o pagamento de juros da poupança, que é uma aplicação pequena, de rendimento baixo e de risco zero. Então, 5 vezes mais. Aí o professor, quando nós trouxemos esse dado, ele falou assim, não, vocês têm mania de medir tudo pela ótica econômica, você tem que medir pela ótica social, pela realização dessas pessoas. Eu falei, perfeitamente, professor, então vamos olhar. Ele citou o IDH,
que isso sim é o índice de medição do sucesso, perfeitamente. O IDH do Brasil, o Brasil, 87º país na lista do IDH, se eu não me engano, 0,742. Nota total, o valor máximo é 1 inteiro, 1,0 inteiros. O Brasil é 0,742. Se o Brasil fosse os assentamentos, ou seja, se os assentamentos do Sem Terra representassem o Brasil no índice, na listagem do IDH, nós seríamos 0,422, ou seja, nós seríamos 143 na lista. O Brasil estaria empatado com a Uganda. Aí o professor não sabia o que dizer. Ele falou, bom, você não quer o critério da renda versus poupança? Então olha o critério do IDH. O critério do IDH dos assentamentos é igual de Uganda. Você acha que esse modelo dá certo? Aí vira briga generalizada. O pessoal ataca os parlamentares na física, ataca os palestrantes na física, porque vê que não tem razão, só resta atacar a pessoa que está debatendo e não demonstrar que o assunto eles têm razão, como de fato não tem. Ricardo Salles, relator da CPI do MST, atualizando justamente o andamento dos trabalhos da comissão, que aprovou a convocação de João Pedro Stedley e José Rainha, líderes de grupos sem terra. Para fechar esse assunto, Dantas, mais uma questão, por favor. Deputado, bom, primeiro eu recomendo que o senhor, além da convocação dessas lideranças do MST, também peça a lista de bens dessas lideranças, né? Porque a gente fica aqui muito curioso para saber como é que elas vivem de quê? Da onde vem o dinheiro para pagar a sua comida, né? Se tem carro, se tem casa, se tem fazenda, se essa fazenda produz. Eu fiz aqui uma pesquisa básica em relação aos políticos que foram eleitos com apoio do MST, inclusive ex-sem terra, e todos eles com 2, 3 veículos, com apartamento, uma maravilha. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer tem a ver com esse contexto da reforma agrária. A gente sabe que a reforma agrária, que o número de assentamentos de famílias praticamente dobrou, houve uma explosão a partir justamente do primeiro mandato do governo Lula, 2003. Então a gente, considerando os 2 mandatos do Lula, o mandato e meio de Dilma, a gente tem a maior parte desse período democrático, a política agrária sendo comandada pela esquerda, tá? E essa política agrária, as pessoas não conhecem os detalhes. O senhor mencionou aí o custo de um assentamento, o quanto isso rende. E naquela apresentação do Chico Graziano, eu destaco que nós hoje temos 90 milhões de hectares de terras de assentamentos no país, que é o maior assentamento da história democrática, qualquer país democrático, né? Então já é uma área absurdamente grande, ela é equivalente aos territórios da França e da Itália juntos. O que me chamou a atenção desses números, 64% dessas famílias estão assentadas na região amazônica, na região norte. E na Amazônia nós temos, quando você sobrepõe, olha só que interessante, isso são dados do INCRA, quando você sobrepõe o mapa de assentamentos e o mapa de desmatamento, você descobre que metade da área de desmatamento acontece na área de assentamento rural. Então, essa mesma política de assentamento empregada pela esquerda em todos esses anos, ela é responsável por boa parte, se não pela metade, do desmatamento que ocorre na região amazônica que eles dizem defender. Como é que o senhor vê essa contradição e o que a CPI pode fazer para explorar esse tema e expor isso a toda a sociedade? Cláudio, você lembrou um ponto muito importante, que são os crimes cometidos contra o meio ambiente no âmbito dessas invasões de terra. Você tem desmatamento, como você citou bem, você tem o desmatamento dos já assentados, né, de áreas do INCRA, e você tem o desmatamento feito durante as invasões. Sabe que uma das primeiras coisas na região norte do Brasil que acontecem quando essa turma invade uma propriedade, eles cortam toda a madeira da propriedade e vendem tudo. Eles pegam o gado, vendem, pegam os tratores, vendem, pegam as madeiras de valor, vendem. Isso acontece direto, tanto que há um grande volume de autos de infração sobre os proprietários. Olha que barbaridade. O proprietário da fazenda invadida ainda fica com o auto de infração, fica com a responsabilidade ambiental
daqueles crimes ambientais praticados pelos invasores enquanto a área estava invadida. Então, você trouxe um dado relevante, que é quanto de desmatamento tem dentro dos assentamentos do INCRA? Muito. E quanto de desmatamento é praticado por esses invasores em áreas que nem sequer se tornaram assentamento, foram invadidas e depois desocupadas. É um volume gigantesco, né? Então, é preciso, sim, deixar essas coisas muito claras. Nós estamos fazendo um levantamento com os autos de infração praticados no âmbito dos assentamentos de terra. O problema é que há uma conivência ideológica, muitas vezes, de quem tem que fiscalizar com aquele que está sendo fiscalizado, né? É um alinhamento. E aí, portanto, diferentemente do pessoal do agro, que sofre o inverso disso, quer dizer, é excessivamente repreendido, é muitas vezes excessivamente punido, perseguido, né? Essa outra turma dentro dos acampamentos e dos assentamentos é o contrário, há uma leniência ideológica muito grande, como uma espécie de, como se estivesse fechando os olhos para as ilegalidades, pelo fato de haver um grande alinhamento político-eleitoral de esquerda dessa turma toda. É isso, o deputado Ricardo Salles ficará com a gente.